Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Isaías, capítulo de número 6, o verso de número 1. A seguir diz assim a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Hoje é um domingo, um dia de celebração, um dia que a tua igreja se reúne para contemplar a tua glória, falar do teu poderoso nome e receber do Senhor uma porção que nutre, Senhor. Daqui a pouco muitos de nós sairemos daqui ou aqui mesmo, desfrutaremos de um banquete para o nosso corpo, mas sobretudo, o que nos alimenta e nos dá vida e vida abundante é o banquete espiritual. O pão vivo que desce dos céus, o teu Filho Jesus Cristo, que é a palavra. Então nós te pedimos, Senhor, que pela tua palavra nos seja revelada uma boa porção, Senhor, da tua vontade para os nossos corações. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu li um dos textos que para mim, especialmente, é um dos mais bonitos da palavra do Senhor, porque mostra um ambiente aonde nós como igreja um dia estaremos. O lugar aonde o Senhor está. A sala do trono, o lugar aonde como igreja um dia nós contemplaremos aquilo que para nós hoje é uma informação, aquilo que para nós hoje é uma linguagem figurada, mas ela é real, é um lugar específico e um dia nós estaremos na presença do Senhor. E esta mensagem, esse texto saltou no meu coração nessa semana quando naquelas caixinhas de perguntas que eu abro, e eu amo aquelas caixinhas porque elas trazem muitas dúvidas da igreja, muita gente pergunta, muita coisa relevante ali, e volta e meia alguma mensagem o Senhor dá por causa daquilo ali. E uma das perguntas dessa semana foi alguém dizendo assim: por que é que os pastores hoje não pregam mais sobre o pecado? Aquilo inicialmente me ofendeu, porque a generalização também é um pecado. Na pergunta deveria estar escrito: por que é que alguns pastores não pregam mais sobre o pecado? Mas eu entendi a pergunta e essa mensagem saltou exatamente para explicar para a igreja o problema que é o pecado, o risco que é viver no pecado, a destruição que se apresenta na vida daquele ou daquela que escolhe a prática do pecado, mas também colocar o pecado na mensagem no seu devido lugar. Eu começo essa mensagem dizendo: cuidado com o pecado, porque o pecado de fato ele paga com destruição. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. A palavra diz que assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, e pelo pecado a morte entrou, assim também a morte alcançou todos os homens, porque todos pecaram.
Paulo diz que todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Em Adão todos pecamos. Mas a própria palavra que fala que o salário do pecado é a morte, também declara que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A própria palavra que fala que o pecado, ele é destrutivo, ele é mortal, também diz que em Cristo Jesus nós vencemos. Nós temos a força para dominá-lo. A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 4, quando conta a história de Caim e Abel. Adão e Eva, já fora do paraíso, fora do Éden, tiveram 2 filhos, o mais velho Caim e o mais novo Abel. E diz a palavra que passado algum tempo, Caim, que era agricultor, Abel, que era pastor de ovelhas, Caim trouxe da terra uma oferta para o Senhor, um fruto da terra como uma expressão de oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das suas primeiras crias a parte mais gorda, e também como uma oferta ao Senhor. E diz o texto que Deus aceitou Abel e a sua oferta, e não aceitou Caim e a sua oferta. A Bíblia não diz que a oferta de Caim era algo ruim, mas a Bíblia deixa claro que para Abel a sua oferta era primícia. E o interessante é que o texto diz que Deus recebeu Caim, não recebeu Caim, mas recebeu Abel e a sua oferta. Porque antes do Senhor receber qualquer coisa que nós possamos dar a Ele de materialidade, o Senhor recebe o nosso coração, recebe a nossa intenção. Por isso que tudo aquilo que nós ofertamos ao Senhor, e eu começo dizendo que a palavra do Senhor nos ensina a nós nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A melhor e maior oferta que nós podemos dar ao Senhor é a nossa vida ao Senhor. Mas dentro daquilo que nós oferecemos para o Senhor não está olhando a nossa oferta quantitativa, o Senhor está olhando a nossa oferta de qualidade. O coração entregue, o coração com qualidade na oferta, um coração que faz com alegria. E diz a palavra então que Deus recebeu a Abel e não recebeu a Caim. E Caim se enfureceu, o seu rosto ficou transtornado. E Deus então fala com Caim dizendo: Caim, por que é que você se enfureceu e o seu rosto deformou? Se você fazer o bem, não será aceito. E aí vem a palavra do Senhor: cuidado, pois o pecado está à porta, e ele procura conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então o pecado, ele é real, ele é destrutivo e ele tenta nos conquistar. Ele procura nos conquistar, mas diz a palavra que todos nós, que temos dentro de nós um desejo desenfreado, todos nós temos a concupiscência da carne, todos nós somos atraídos por maus desejos, sendo por esses seduzidos. Mas a palavra que diz que isso acontece sobre nós, também nos diz que a todos nós é dada uma porta de escape, pela qual nós podemos suportar. Então o pecado está à porta, ele procura nos seduzir, mas é nos dado em Cristo Jesus a força para dominá-lo, a força para vencê-lo. E saímos dessa condição então de mendigos espirituais. Porque uma coisa você pode ter certeza: pecado é migalha, a glória de Deus é banquete. Pecado é bijuteria, a glória de Deus é ouro. Pecado é prazer momentâneo, a glória de Deus é prazer eterno, é plenitude de vida. E é isto que eu gostaria de deixar claro hoje na nossa mensagem que o Senhor está ministrando aos nossos corações. O pecado é um problema, o pecado é uma realidade, o pecado é mau, o pecado é destruidor, o pecado leva à morte, e sobretudo a morte eterna de afastamento do Senhor. Mas
A melhor forma de vencer o pecado é colocar o pecado no lugar dele e dar honra, aquilo que deve ter honra, que é a glória do Senhor. Num ambiente onde a glória do Senhor se manifesta, o pecado perde a força. Na vida de alguém que experimentou da glória do Senhor, o pecado perde o sentido. Aqueles que experimentam o amor, porque a glória do Senhor se manifesta no seu amor, na sua bondade, na sua reputação, no seu cuidado, na sua excelência. O que é pecado? Pecado é literalmente perder o rumo, errar o alvo. Tanto no hebraico, a palavra amartia, quanto no grego, ou melhor, no grego amartia, e no hebraico catar, a palavra significa errar o alvo, perder o rumo. Quem é que está vivendo uma vida de pecado? Alguém que perdeu o seu rumo, alguém que não sabe mais a direção, alguém que errou o alvo. E nós recebemos de Deus um alvo bem grande, maravilhoso, bem marcado, chamado Cristo Jesus. E é por isso que Paulo fala aos filipenses: amados, eu não julgo que eu já o tenha alcançado, porque quem é humilde sabe que não chegou lá ainda, está num processo de aperfeiçoamento. Mas uma coisa eu sei, e uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do dom celestial e do chamado celestial em Cristo Jesus. Então quem está pecando, quem perdeu-se, perdeu o rumo, perdeu o alvo, quem está livre do pecado? Quem está olhando para Jesus, quem focou no Senhor, apesar de continuar ainda, eventualmente, pecando. Só que é uma diferença muito grande entre pecar e ser pecador, porque quem peca é quem está vivo. Jesus é o alvo, Jesus é o caminho, Jesus é o destino, Jesus é aquele para o qual nós estamos olhando e vamos chegar lá, pelo poder do seu nome. E o caminho, durante o caminho tem muitas ofertas, muitas demandas, muitas placas luminosas. E eu não conheço ninguém que fique permanentemente atento, fixado, olhando para Jesus e que nunca se distraia. A gente eventualmente se distrai, mas a gente sabe que tem um propósito, a gente logo volta a olhar para o Senhor. E na vida daqueles que entenderam que Jesus é o seu alvo, o pecado não é uma prática, é um acidente. E quando se desvia, e quando perde o alvo, e quando desvia o olhar, logo se lembra: não é mais para mim, não faz mais sentido, não edifica, não convém, voltarei a olhar para o alvo, a minha vida se anda para frente, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para o alvo. E isso acontece quando nós conhecemos a glória do Senhor. Muitos que falam: meu Deus, os pastores têm que pregar sobre o pecado. Na verdade, é para alimentar um espírito carnal, justiceiro, de exposição, de condenação, de vergonha. Agora é muito perigoso, porque a palavra fala que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, e ele convencerá o homem do pecado. Não é o mensageiro, é o Espírito de Deus. Porque se o mensageiro começar a falar muito do pecado dos outros, talvez no começo você vai ficando assim, meio tímido, meio envergonhado, meio constrangido, mas daqui a pouco você vai olhar para mim e vai dizer assim: mas você também peca? É um falando sujo, falando mal lavado. Porque todos pecam. Agora o Espírito Santo convence o homem do pecado. E aonde o Espírito Santo convence o homem do pecado? Num ambiente de glória. Quem experimenta da glória do Senhor não peca mais por medo de ir para o inferno.
abandona e rejeita o pecado porque sabe que agora se alimenta de um banquete, de um pão vivo que desce dos céus, e as migalhas já não fazem mais sentido. Para de pecar na prática do pecado, porque agora não faz mais sentido. Não faz sentido desfrutar de uma mesa, de um banquete, da glória do Senhor e trocar por migalhas. Não faz sentido mais experimentar do ouro celestial e querer bijuteria. Não faz mais sentido. E aí tudo muda. Então qual é a prioridade da mensagem? A glória. Pecado é uma realidade, a função pastoral é dizer cuidado. Mas o que transforma a vida de alguém é a glória de Deus. E eu trago para você uma mensagem para depois você estudá-la e ser convencido pelo Espírito Santo que é assim que é. E eu escolhi um homem que é o maior profeta messiânico da Bíblia. Aquele ao qual Jesus, quando começou o seu ministério, escolheu um texto, uma porção da sua carta, do seu livro. Diz a palavra que Jesus na sinagoga, quando ele foi dizer que ali havia se cumprido a palavra e que agora o Messias havia chegado, ele escolhe, diz a palavra, o livro do profeta Isaías, e ele lê publicamente dizendo: hoje se cumpre. Um dos maiores profetas. E por que eu escolhi ele? Porque antes de experimentar da glória, pecava como todos nós, falhava como todos nós. E quando a gente quer falar de pecado, é mais fácil você pegar a mulher adúltera, é mais fácil você falar de Maria Madalena, aquela endemoniada que tinha 7 dentro dela. É mais fácil falar do gadareno. É mais fácil falar das falhas humanas, mas bom mesmo é desconstruir os estereótipos idólatras que muitas vezes nós criamos e beatificamos homens de Deus, mas falhos como nós. Eu citei aqui o profeta Elias, um outro grande profeta. Tiago vai dizer, era homem como nós, mas orou fervorosamente. Deus fez com que a chuva parasse de cair e orou novamente, a chuva caiu. Homens que foram falhos, homens que foram indignos, homens que pecaram, mas quando viram a glória de Deus, tudo mudou. Isaías teve o privilégio de ser profeta em 4 reinos, ou 4 reinados em Jerusalém e Judá. O reinado de Uzias, o reinado de Jotão, o reinado de Acais e o reinado de Ezequias. Pai, filho, neto, bisneto. Pegou provavelmente o finalzinho ali do reino de Uzias, que reinou 52 anos, e depois então no reino de Jotão, no reino de Acais e no reino de Ezequias. Nós estamos falando só nesses 3 reinos de aproximadamente 60 anos de ministério. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o que o Senhor tem para você, você desfrutará de longevidade. O teu ministério será longo. O teu chamado é até que o Senhor Jesus volte, ou você volte para Ele. Eu não conheço no reino de Deus descartáveis. Eu não conheço no reino de Deus gente em que o Senhor olha para eles e diz assim: tá bom, meu filho, a tua missão está concluída, agora senta aí e espere a morte chegar. O que eu conheço são pessoas que até o último dia da sua vida são úteis no reino de Deus. Eu tenho um avô de 95 anos que está agora internado, tadinho. A velhice chegou, teve uma queda, quebrou o fêmur, sofreu cirurgia, a cirurgia inflamou, está no hospital, está sofrendo. Mas até um pouco antes da pandemia, 2 anos atrás, ativo dentro da igreja, pregando o evangelho, orando por pessoas, por vidas. E ainda hoje, porque apesar de estar sofrendo no seu corpo físico, padecendo, a velhice chegou, a sua consciência está plena.
E lá no hospital, prega o evangelho. Diz a minha tia que essa noite ele passou a noite orando. Com dor. A dor vinha, ele orava. A dor vinha, ele orava. E assim ele passou a noite orando. Duvido que o Senhor não tocou enfermeiros, médicos. Duvido. Porque não existe descarte. Existe um Deus que tem um ministério longevo para nós. Isaías diz a palavra, provavelmente em Hebreus 11, quando fala que muitos foram cerrados, alguns, houve aqueles que foram cerrados ao meio. A história diz que Isaías, a sua morte foi assim: Manassés, o filho de Ezequias, um filho que se corrompeu, um filho que se desviou, um filho que levantou os altares idólatras que seu pai havia derrubado. Manassés, ele foi muito perverso, derramou muito sangue em Jerusalém e em Judá, e um dos sangues de justos que ele derramou, inocentes, foi o sangue de Isaías. Talvez você diga: coitado, dedicou uma vida e morreu do jeito que morreu. Coitado de quem não compreendeu a glória de Deus na vida daquele que estava perto dele. Coitados, penas nós devemos ter daqueles que não reconhecem a unção que carregamos, a unção que você carrega. Ele cumpriu plenamente o seu propósito. Eu gosto muito de glorificar a Deus aqui no nosso ministério por sermos uma igreja que é equilibrada, geracionalmente falando. Uma igreja que tem jovens, pastores, gente dedicada com toda a força da juventude, mas que honra aqueles que já têm mais experiência do que nós. E esse equilíbrio geracional é saúde espiritual para a igreja. Manassés não entendeu isso, diz a palavra que ele, por não honrar os cabelos brancos, foi levado com gancho no nariz para a Babilônia. E lá, diante do seu sofrimento, orou muito ao Senhor. E foi um dos piores reis da história de Judá, um dos mais cruéis. Mas a misericórdia do Senhor também é uma coisa escandalosa. E triunfa sobre o juízo. E diante do arrependimento sincero, Deus o trouxe de volta. E ele pôde encerrar o seu reinado, consertando as coisas que havia estragado e glorificando o nome do Senhor. Não é como começamos, é como terminamos que vale. Talvez você possa ter começado muito mal e cometendo pecados graves, conscientes, premeditados, erros, que talvez hoje você carrega culpa no coração, mas deixa eu falar uma coisa para você: não é como você começou, é como você vai terminar em nome de Jesus. Você pode ter começado no pecado, mas você vai terminar na glória do Senhor, porque a glória do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida, como se manifestou sobre a vida de Isaías. Isaías disse assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Não devia ser assim, a gente já sabe disso, devia ser diferente. Mas infelizmente a maior parte de nós somos insensatos, somos inconsequentes, somos imediatistas. E na maior parte das vezes, nós só abrimos os olhos quando nós perdemos. Na maior parte das vezes a gente precisa sofrer o dano, a perda, para que os nossos olhos se abram. A história de Isaías, eu comparo muito com a minha, porque no ano em que morreu meu pai, eu também vi o Senhor. Eu também entendi o chamado e o propósito que Deus tinha na minha vida. E hoje eu escuto muitos testemunhos de pessoas dizendo como eu louvo a Deus, gente principalmente que congregou com meu pai, conheceu a história do meu pai, e eles dizem sempre assim: que bom que Deus está fazendo na tua vida o que está fazendo, mas, sempre tem um mais, que pena que teu pai não assistiu. E não assistiu e não vai assistir mesmo, vai ficar sabendo o dia que eu me encontrar com ele. Porque a maior parte de nós precisa perder para abrir os olhos. E o Senhor hoje está dizendo: não precisa ser assim. Olha para a minha glória, olha para o teu propósito, olha para o lugar onde eu estou, olha para aquilo que você foi criado agora. Tem um tempo maravilhoso do Senhor sendo derramado sobre a nossa nação, existe um tempo profético sendo derramado sobre nós.
E eu creio que isso vai acontecer apesar de nós. E eu creio que nós podemos usufruir. E eu creio muito que o dom e o chamado é irrevogável, mas muitas vezes atrasa demais o propósito de Deus, porque a gente se apega, a gente tem muletas espirituais, a gente se apega em fidelidades alheias. Muitas vezes, que bom que a gente serve a Deus numa igreja que tem uma liderança que serve a Deus, uma liderança temente a Deus. Glória a Deus, as lideranças têm por obrigação ser assim, mas não terceirize a tua experiência com Deus. Deus está fazendo grandes coisas na vida de pessoas que você honra, mas Ele quer ter um particular com você. O Senhor quer mostrar a sua glória para você. Você não precisa perder para ver a glória do Senhor. Você pode se colocar hoje no lugar em que o Senhor quer que você esteja, e a glória do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida. Isaías foi como eu e como muitos. No ano em que morreu eu vi. Precisei perder para enxergar, precisei perder para perceber, mas eu vi. E o importante é que a misericórdia do Senhor nos toca. E eu vi o Senhor assentado, disse ele, num trono alto e exaltado. Na terra confusão, na terra desespero, na terra luto, na terra dúvidas, na terra incapacidades, na terra limitações, no céu governo, no céu controle, no céu soberania, no céu poder, no céu ciência de todas as coisas. Eu vi o Senhor. Talvez seja por isso que o salmista disse: ergo os meus olhos para o monte, e me pergunto de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Quem aqui já voou? Quem aqui já teve o privilégio de andar de avião? Asa delta? Alguém já viajou, andou de asa delta? Não. Coisas grandiosas lá de cima ficam desse tamanho. Muralhas, barreiras, obstáculos, que aqui na nossa pequenez humana não conseguimos enxergar sequer um palmo na nossa frente. Lá de cima tem um Deus que vê todas as coisas e vê através das muralhas. Lá de cima tem um Deus que enxerga o todo. Enquanto nós estamos limitados na nossa incapacidade, Ele no seu poder e na sua soberania enxerga o todo. E é por isso que o Senhor sempre tem a melhor estratégia, a melhor direção. E como igreja, nós podemos depositar a nossa esperança nesse Senhor, confiando, tendo a certeza de que no Senhor sempre teremos a melhor resposta. Um Deus que está assentado num alto e glorioso trono, exaltado trono, mas o salmista diz que se inclina para contemplar o que acontece na terra e nos céus. O Senhor é exaltado, o Senhor é soberano, o Senhor é o governo, o Senhor é o poder, o Senhor está sobre tudo e sobre todos. Mas se importa com a nossa pequenez, ouve a nossa oração e atende o nosso clamor. Nós estamos vivendo um período crucial da nossa nação, por exemplo, período eleitoral, período de decisões, e eu vejo gente preocupada, e gente, meu irmão, existe um governo acima de todos os governos, o governo do Senhor, que nunca perdeu e nunca perderá o controle. Está sentado, tranquilão, com cetro de justiça e governo, e o seu reino jamais terá fim. Sabe o que é o problema da igreja? A gente fica olhando para a muralha e achando uma forma humana, natural, de escalar a muralha. E a palavra fala que a nossa luta não é nesse âmbito carnal. É tempo de a igreja sair da horizontal e olhar para a vertical. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua oração,
atenderei o seu pedido e sararei a sua terra. O Senhor está no controle de todas as coisas, assentado num trono de glória, alto e exaltado, e nada vai mudar isso. E acabou. E o que será de nós? O que será de nós? O que será de nós é a glória eterna em Cristo Jesus. O poder está sobre as suas mãos. Nero não pôde com ele, Nabucodonosor não pôde com ele. Quem poderá? E outra, quem não pode com ele, não pode conosco também, porque nós estamos nele. Se o Senhor é por nós. Então, meu irmão, entenda uma coisa: o Senhor está sentado num trono de glória. Não é aqui para baixo. Meu Deus, e agora? Por onde eu vou? Por onde eu vou? Não, olha para o alto. Ele vai tirar uma fotografia de um satélite espiritual poderoso. Pum, vai te dar na mão. Está aqui o melhor caminho, está aqui a melhor estratégia. É por aqui que você vai. E não haverá inimigo que será capaz de derrotar. Porque o Senhor é com você, com a sua casa, com a sua vida. Ele está sentado. E a aba das suas vestes enchiam todo o templo. O interessante é que a palavra fala que o Senhor é rei, o Senhor é governo, o Senhor é autoridade, o Senhor é soberano, mas habita num templo porque Ele é Deus, porque Ele é divino. E o texto diz que a aba das suas vestes encheu todo o templo. Isaías teve uma visão espiritual de um lugar onde o Senhor habita, está, controla e governa os multiversos e toda a criação. Mas diz a palavra que em Cristo Jesus, e depois que o Espírito de Deus desceu sobre nós, o Espírito de Deus que antes visitava, agora habita. E nós, veja que Deus doido, nós, carne, osso, pó, somos chamados de santuário de Deus, lugar de habitação do seu Espírito. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que Deus habita em vós? Agora, o que acontece nos céus tem que acontecer na terra. Ou o Senhor toma todas as áreas da nossa vida, ou nós não prestamos para área nenhuma. A vontade do Senhor é nos encher por completo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa. E viram que parecia como línguas de fogo que pousaram e se repartiram sobre cada um deles, e todos foram cheios. Não é meio cheio, não é pela metade, não é uma dose, não é uma porçãozinha, cheios do Espírito Santo de Deus. O que o Senhor quer fazer sobre a igreja é encher todos. E todos bem cheios, ao ponto de transbordar. Então talvez hoje seja uma noite para você que está ouvindo o Senhor já batendo na porta do teu coração. Porque Ele disse: eu bato a porta, e se alguém abrir, eu entrarei. Mas o Senhor não quer só entrar pela porta da frente, a porta de visita. Abra a porta da entrada do teu coração, mas abra também todos os cômodos do teu coração e deixa o Senhor te encher por completo. Talvez existam lugares aí escondidos que nem você vai mais lá. Portas fechadas que talvez se abrir, fede. Talvez se abrir, dói. Mas o Senhor vai entrar em todos os lugares. E a glória do Senhor vai te sarar na plenitude. Porque Jesus veio para que tenhamos a vida e a tenhamos na plenitude, a totalidade do ser. Jesus, quando foi perguntado sobre o que Deus esperava, o que Ele disse: ame a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Ou seja, um homem e uma mulher, independente das suas falhas, limitações, totalmente entregues ao Senhor. Eu já preguei muito sobre isso aqui.
A qualidade de um ser inteiro é um ser íntegro. E ser íntegro não é ser perfeito, mas ser inteiro. Tem gente que é até melhor do que os outros, mas é pela metade. O Senhor prefere um mal acabado inteiro do que um perfeitinho pela metade. Inteiro. A aba das suas vestes enchiam todo o templo. E então ele teve uma visão dizendo: e vi serafins acima do seu trono. E eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafim, na tradução literal, é serpente abrasadora. É um ser que talvez na terra, na criação, nós não temos nada, naturalmente falando, visivelmente falando, que se compare para a gente poder fazer uma analogia, mas são seres abrasadores. Talvez se abrirem os nossos olhos espirituais, nós podemos enxergá-los agora, ficaremos aterrorizados. Mas são criação do Senhor. A palavra fala que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tem muita coisa além do que podemos ver que foi criado pelo Senhor. Mas Isaías teve o privilégio de olhar esses seres estranhos, mas que voavam no alto do trono do Senhor. E tem uma linguagem que certamente tem para nós informações. E a palavra diz que naquele lugar, esses seres com 6 asas, com 2 cobrem o rosto. Um lugar onde o Senhor está, um lugar onde a glória do Senhor se manifesta, é um lugar onde nós temos reverência ao Senhor e confiança, não na nossa visão, mas na visão daquele que tem olhos como chama de fogo. Eles voam com os olhos tampados, com o rosto coberto e não se esbarram, não há confusão, porque eles voam sob a sujeição ao Senhor, o cuidado do Senhor. Talvez seja por isso que a palavra do Senhor diz que o justo não vive por vistas, mas vive por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que nós não vemos. Tem muita coisa que nós não estamos enxergando. E Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados os que não veem, mas creem. Tem muita coisa que a gente pede: Senhor, me mostra para eu entender. E a grande mérito é exatamente não ver, mas confiar que aquele que vê todas as coisas está nos levando para um lugar seguro e não haverá confusão. Melhor mesmo é não ver muita coisa, mas tão somente crer. Abraão é o pai da fé porque ele não viu, mas ele creu. E ele saiu confiando na palavra daquele que lhe disse, e daquele que lhe deu então uma promessa. Então ele foi. O lugar onde o Senhor está, a veste do Senhor simboliza a santidade do Senhor, a pureza do Senhor. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 7 da sua segunda carta aos Coríntios, ele disse o seguinte: visto que temos estas promessas. Quem tem promessa aqui do Senhor? Todos nós temos promessas. E ele diz o seguinte: visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria traz vida longa, riqueza, prosperidade e protege aquele que nela confia. E a palavra diz que esse lugar onde nós estamos na presença do Senhor, onde a glória do Senhor se manifesta, é um lugar de santidade, não porque nós nos santificamos, mas porque o Senhor nos santifica. E o Senhor nos santifica onde? No temor que temos ao Senhor. Visto que temos essas promessas, quem tem promessa? Purifique-se, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Eu não sei quanto que cada um de nós aqui sabe sobre as coisas do Senhor, mas naquilo que sabemos e servimos ao Senhor com reverência e temor, a santidade é aperfeiçoada e nós vamos entrando em lugares melhores e maiores. Rosto coberto
porque é um lugar de confiança plena naquele que enxerga todas as coisas. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. Se você tem fé na promessa que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, ainda que você não veja nada, ou o que você vê não diz respeito àquilo que o Senhor prometeu, continue crendo, porque não haverá confusão. O Senhor é sobre a sua vida. Com duas cobriam os pés. É Isaías quem diz o seguinte, no capítulo 52, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Paulo replica isto em uma das suas cartas. Aos Efésios, Paulo disse assim, que na armadura do cristão, nós devemos estar calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que simboliza os pés? Os pés simbolizam o alicerce da nossa vida. Simboliza aquilo que nos mantém em pé, o talento que você tem, o dom que você tem, a habilidade que você tem, a capacidade que você tem, aquilo que o Senhor tem nos dado como ferramentas, que nos fazem com que a gente consiga então caminhar o propósito de Deus para a igreja na terra, que é evangelizar, que é proclamar as boas novas, não com discurso, mas com testemunho. E o pé então simboliza tudo isto. E o que nós aprendemos aqui? Você não precisa mostrar os pés, deixa que o Senhor mostre. Você não precisa se justificar, deixa que o Senhor te justifique. Você não precisa se defender, deixa que o Senhor te defenda. Você não precisa dizer, o Senhor falará por você. No lugar onde eles estão na presença do Senhor, eles cobrem os pés. Porque o que nos justifica não são as nossas obras, mas é a graça do Senhor sobre nós. Jesus, quando quer mostrar os pés, ele mostra. Em João capítulo 13, ele tira a sua capa, pega uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele quer abater, ele abate também, porque Nabucodonosor teve uma visão de uma grande e poderosa estátua. E na sua visão a estátua tinha cabeça de ouro, tinha tronco de prata, tinha quadril de bronze, tinha pernas de ferro e pés de barro e de ferro. E diz a palavra que rolou uma pedra, se desprendeu sem a ajuda de homem algum. E ela rolou e acertou a estátua nos pés, e a estátua se esmigalhou. Porque é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem abate. A humildade antecede a honra. O orgulhoso enfrenta o Senhor como principal opositor. Deixa eu falar para você, um ambiente aonde há reverência, aonde há humildade, a glória do Senhor está se manifestando. E com duas eles voam então. É Isaías quem diz, no capítulo 40, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Um ambiente de reverência, um ambiente de humildade, e um ambiente de confiança e de esperança no Senhor, é um ambiente de glória. Você pode ver uma marca de quem está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo tem temor de Deus. Não é medo, é temor. Honra o Senhor e a sua palavra. Quem está cheio do Espírito Santo tem a marca da humildade. Mas sendo reverente e humilde, confia plenamente na promessa do Senhor. E por isso vai voar alto como águia. Nós estamos vivendo um tempo onde a glória do Senhor está se manifestando sobre nós. O culto de hoje é um culto onde a glória do Senhor se manifesta. A honra, a reputação, as bênçãos do Senhor. Se nós seguirmos como igreja, não apenas no nosso momento de culto ao Senhor, mas como vida, uma vida de reverência, uma vida de humildade, uma vida de confiança nas promessas do Senhor, de esperança na fidelidade, como diz a palavra do Senhor, a esperança não nos decepcionará, porque Deus derramou do seu Espírito sobre todos nós, e por isso a palavra do Senhor certamente se cumprirá sobre todos nós.
E nós seguiremos nesse lugar de reverência, nesse lugar de temor, nesse lugar de humildade, mas nesse lugar de esperança e de confiança no poder do nome do Senhor. Nós voaremos alto como águias. Porque a igreja foi chamada para ser como uma cidade edificada sobre montanhas. A igreja foi chamada para ser luz sobre o mundo. Então eu vi, e diz a palavra, e eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Meu irmão, guarda isto como uma âncora, como uma certeza dentro do teu coração. A terra inteira está cheia da glória do Senhor, incluindo você, incluindo a tua casa, incluindo a sua vida, porque nós também somos terra, nós também somos pó da terra, e a terra inteira está cheia da glória do Senhor. E a glória do Senhor nos qualifica, a glória do Senhor nos aperfeiçoa, a glória do Senhor nos santifica, a glória do Senhor nos leva a lugares altos, a glória do Senhor nos conduz, a glória do Senhor nos ilumina, a glória do Senhor nos protege. A terra inteira está cheia da glória. E aonde a humildade, aonde a reverência, aonde a temor, aonde a confiança no Senhor, ali é um lugar de proclamação. E diz a palavra então que eles levantavam um louvor. Isaías viu nos céus eles declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes da porta se estremeceram e o templo se encheu de fumaça. Irmão, aonde tem louvor, coisas extraordinárias acontecem. Uma igreja que aprendeu a adorar, meu irmão, coisas extraordinárias acontecem. Paulo e Silas, feridos, abatidos, entristecidos, fragilizados, injustiçados, pregando o evangelho e recebendo como paga acusação, estavam perto da meia-noite, presos, acorrentados pés e mãos, no cárcere inferior, no lugar mais sujo e fétido de uma prisão. Mas naquele lugar, diz a palavra, que eles oravam e cantavam ao Senhor, e perto da meia-noite houve-se um grande terremoto, e os alicerces da prisão se estremeceram, e as portas se abriram, e todos foram libertos pelo poder da adoração. A adoração traz a densidade da glória do Senhor. Jesus foi transfigurado, e diz a palavra que Deus, o Pai, se apresentou como numa nuvem de fumaça. O Deus que é Espírito, mas que numa nuvem de fumaça trouxe uma densidade quase que palpável da sua glória. Você já reparou isto? Cultos em que o louvor consegue encontrar o coração de Deus, a glória do Senhor é quase que palpável. Uma igreja que adora genuinamente ao Senhor, uma igreja que não é espectadora, mas é adoradora, adorando em Pai, em espírito e em verdade. Diz a palavra que ela não sai a procurar, o Pai sai à procura delas e a encontra. A densidade da glória do Senhor vem com adoração e louvor. E o ambiente de louvor nós criamos e nós proclamamos. Eu já falei isso muitas vezes e vale a pena repetir, até porque a nossa cidade está cada vez mais caótica no seu trânsito. Mas o tempo que a gente está xingando a fila que não anda, por que não faz do carro um ambiente de louvor? Por que não coloca um louvor e começa a adorar ao Senhor? Deixa eu dizer para você, você vai dar graças a Deus que a fila não anda. Porque quem acessou o lugar, quem entrou no Santo dos Santos, outro lugar não quer mais estar. Quem sabe o que é entrar no lugar onde a glória do Senhor é densa e se manifesta, por causa do louvor, em outro lugar, não quer mais estar. E a terra inteira está cheia da glória do Senhor. Por que então que não acessamos? Porque ao invés de celebrar, amaldiçoamos. Ao invés de confiar, somos incrédulos. Paulo disse assim: amados, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, cânticos, hinos,
agradecendo ao Deus e Pai em todas as circunstâncias, por todas as coisas, para a glória de Deus. O que ele está dizendo? Não se encha com coisas do mundo. Não se encha com coisas que alimentam o corpo, a carne, mas que não abastecem o espírito, que não saciam a sede do espírito. Sacia a sede do corpo, mas não sacia a sede do espírito. Mas falem entre vós com salmos, hinos e cânticos. Olha o poder da adoração. Para quê? Para a glória de Deus. E a glória de Deus desce. E a glória de Deus é densa. E nesse lugar onde a glória de Deus acontece, coisas poderosas acontecem também. Cativos são libertos, enfermos são sarados, pecadores confessam. Por que eu disse para você que a prioridade da mensagem não é o pecado, mas a glória? Porque quando a glória se manifesta, o pecador reconhece quem ele é. Olha Isaías, quando viu a glória, o Senhor assentado num alto trono, poderoso, a aba das suas vestes enchendo o templo, serafins voando em torno, glorificando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes se romperam os batentes das portas, e o templo se encheu de fumaça. Quando ele viu a glória do Senhor, o que ele disse? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Palavras dele, não do Senhor. Quando ele viu a glória do Senhor, ele se arrependeu. Quando ele viu a glória do Senhor, ele reconheceu. Ele não viu os céus dizendo: tu é um pecador. Ele viu os céus mostrando a glória. Tal como Pedro, que estava lá lavando as redes, depois de um dia de trabalho normal. Jesus pede o barco, prega, fala do Evangelho. Pedro está lá naturalmente olhando o Evangelho, tudo bem, mas quando Jesus se manifesta e dá a ele uma pesca poderosa, que ele sabia que era milagre, não era natural, era sobrenatural, ele se dobra e diz: Senhor, se afasta de mim, pois eu sou pecador. Quando a glória se manifesta, nós reconhecemos quem nós somos. E quando nós reconhecemos quem nós somos, a misericórdia do Senhor nos alcança. Porque olha o que o texto diz: ai de mim, estou perdido. Palavras dele. Pois eu sou um homem linguarudo. Meu problema, o meu pecado é a minha língua que é grande. Só Isaías, coitado. E também habito no meio de um povo linguarudo, que fala mais do que devia, que tem palavras torpes. Mas, ai de mim, os meus olhos viram. Só que diz a palavra, logo, porque é instantâneo, é imediato, é já, não é para amanhã, é para agora. Quando ele reconhece quem ele é, quando ele reconhece a sua falha, quando ele reconhece o seu pecado, quando ele confessa o seu pecado, ele encontra a misericórdia. Quando ele fala qual era o seu problema, logo, diz a palavra, um serafim veio voando na sua direção, trazendo uma brasa ardente, acesa, que ele tinha tirado do altar do Senhor com matenais. E com essa brasa ele toca os lábios de Isaías e diz: agora esta brasa tocou os seus lábios, e porque essa brasa tocou os teus lábios, a tua culpa será retirada e o teu pecado será perdoado. É imediato. O que o Senhor quer fazer na sua vida começa agora. Para todo aquele que abre o seu coração e diz: Senhor, chega, estou pecando porque eu estou sem alvo, estou pecando porque eu estou sem rumo, estou pecando porque eu estou perdido, estou pecando porque eu reconheço as minhas falhas. Mas o reconhecer atrai a misericórdia e a graça redentora do Senhor, e é imediato. E não é só perdão dos pecados, é entrega de um legado e de um chamado, é envio. O Salmo 32, Davi, outro que pecou também pra caramba, escreveu assim: como é feliz o homem que tem as suas transgressões apagadas, os seus pecados perdoados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondia e mantinha escondidos os meus pecados,
o meu corpo definhava de tanto gemer, pois a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e as minhas forças se esvaíam como em tempo de seca. Porque enquanto ele guardava para si, enquanto ele se trancava dentro dele, enquanto ele escondia, enquanto ele tinha vergonha, enquanto ele tinha medo de acusação, enquanto ele tinha medo de acusação humana, enquanto ele tinha medo de condenação, enquanto ele se escondia de Deus e de si mesmo. Nós falamos muito de Adão, mas nós somos semelhantes a Adão. Adão pecou e fugiu de Deus, nós também somos assim. Tem muita gente que está errando, está fugindo de Deus, e é para fugir para Deus. Se for para fugir, fuja do pecado, fuja da imoralidade, fuja da perversidade, corra para a direção do Pai. Porque como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas. Salomão disse em Provérbios, Salomão foi outro também extremamente abençoado, que também pisou na bola. Ele diz assim: aquele que esconde as suas transgressões e os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e os abandona encontra misericórdia. Meu irmão, é imediato. Quando Isaías reconheceu, disse: Senhor, é nessa área aqui que eu sou um homem de lábios impuros. Uma das promessas de Jesus para a nossa vida é: vocês em meu nome falarão novas línguas. Eu darei a vocês uma capacidade de comunicação que vocês acessarão corações. Eu darei a vocês palavras que nem mesmo autoridades serão capazes de acusá-los, de irem contra vocês, porque o meu Espírito falará por meio de vocês. O meu Espírito fala por meio de quem, diz o Senhor? Por meio daquele que abriu o seu coração e deixou eu enchê-lo. Eu falo através dele, eu falo por ele, eu anuncio as boas novas através dele e dela. Uma nova linguagem. Você sabe que isso é uma das evidências daqueles que são cheios do Espírito Santo, né? O vocabulário muda, a linguagem muda, a palavra começa a mudar, é uma marca. Falava com o pastor Eli hoje pela manhã. O pastor Eli estava testemunhando sobre o início da sua conversão, andando com o Senhor, já na igreja, já entendendo, já aprendendo muitas coisas, já com o coração convencido ao Senhor, porque há uma diferença um pouco entre convencimento e conversão. Convencimento é verdade, conversão, eu ando na direção da verdade. E aí ele disse que no dia que ele entregou a sua vida sem reservas, o que lhe faltava? O batismo. Ele estava servindo a Deus, mas não queria se batizar. Ainda não quero. Por quê? Não, porque eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu não quero. E fica tentando se qualificar para ser qualificado pelo Senhor. Até o dia que ele entendeu: não, eu vou fumando mesmo, eu vou bebendo mesmo, eu vou do jeito que eu estou, mas eu vou sem reservas, eu vou confessar e eu vou me entregar. Naquele dia, o Senhor lhe libertou de todo o pecado. Naquele dia, o Senhor mudou a sua vida. E ele disse: no tempo em que eu estava convencido, às vezes eu ficava em volta dos pastores, conversava com eles, e de repente saía um palavrão, eu morria de vergonha. Mas daquele dia em diante o Senhor começou a mudar o meu vocabulário, começou a mudar a minha linguagem, começou a mudar a minha comunicação. É uma das evidências que o Senhor está conosco. O Senhor transforma a nossa comunicação. E é por isso que você vai alcançar o coração da tua esposa, é por isso que você vai alcançar o coração dos teus filhos, é por isso que você vai alcançar o coração da sociedade, é por isso que você vai alcançar o coração do teu patrão, dos teus empregados, porque o Senhor te dará uma palavra que será uma chave para abrir corações em nome de Jesus. Os anjos do Senhor vêm, tocam e mudam e retiram. E aí ele ouviu o Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E aí, meu irmão, depois de ver a glória do Senhor, depois de experimentar das grandezas do Senhor, depois de saber que o Senhor é bom, depois de ver a soberania e o poder do Senhor, a gente pode até ir, mas não faz mais sentido. Para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Eis-me aqui, envia-me. E aí esse cara, beatificado por tantos, mas ser humano como nós somos, tornou-se um grande profeta do Senhor. E nós estamos falando dele aqui 3.000 anos depois. O que o Senhor quer fazer na tua vida vai para além de você, vai para as tuas gerações em nome de Jesus. E o Senhor só espera de nós um eis-me aqui, o envia-me.
Por isso, nessa noite eu quero te convidar. Primeiro, ficar de pé em nome de Jesus.